não mate as matas. Não, não, não desmate as matas. Não, 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 não mate a Mata Atlântica. Não, não, não mate as matas. Não, não, não desmate as matas. Não, 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 não mate a mata. O que são movimentos ambientalistas? Movimentos ambientalistas ou ambientalistas são indivíduos que podem atuar sozinhos ou em grupo, cujo principal objetivo é proteger e conservar todo o meio ambiente. Isso inclui fauna, flora, rios, lagos e todo o ecossistema. Geralmente, os grupos ambientalistas são organizados e estabelecidos como ONGs, organizações não governamentais. Os principais objetivos e assuntos que esse movimento trata são a preservação da biodiversidade, poluição dos recursos hídricos, mudança climática e desenvolvimento sustentável, ou, como chamam, economia verde. Como surgiu o movimento? A primeira notícia trata-se de Francisco de Assis, entre os anos 1100 e 1200. Ele amava os animais e amava a natureza, embasava todas as suas ideias e vivências do homem com uma utopia de relação perfeita entre os animais e todo o meio ambiente. Em meados de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, depois das 2 bombas lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima, começaram a surgir os primeiros movimentos ecológicos organizados, porque as pessoas começaram a visualizar o grande potencial de degradação ambiental e destruição que o homem tinha em mãos. No Brasil, o movimento teve início nos anos 50, com ações de grupos ambientalistas e preservacionistas. A primeira ação da entidade aconteceu no Rio de Janeiro, em 1971, com o projeto Programa de Conservação do Mico-Leão Dourado, um dos projetos do gênero mais bem-sucedidos do mundo. O movimento ecologista, que teve uma formação organizada a partir do século XX, ele é caracterizado como um novo movimento social, que vai além do conflito de classe. Tais movimentos contemporâneos podem, de acordo com Durigueto, vir como complemento ou oposição aos movimentos sociais clássicos. Segundo Beer, os novos movimentos sociais podem ser caracterizados por sua postura anti-Estado e anti-partidos políticos revolucionários, como também suas mobilizações se situam fora da esfera imediata do trabalho e seus protagonistas não têm ligação direta com as formas ideológicas e organizacionais do movimento operário. Durigueto afirmava que esses movimentos podem ser analisados de 3 formas. A forma acionalista analisa a constituição dos novos movimentos sociais a partir de um viés não classista, que não visa a transformação social. Quando analisamos o movimento ecologista, percebemos a força que ele ganha quando conseguimos conciliar suas reivindicações com a lógica destrutiva do capital. E percebemos que, quando vamos cada vez mais a fundo na sua história, conseguimos pontuar o sistema que vivemos como o principal culpado da exploração sem consciência do meio ambiente. Porém, os novos movimentos sociais, por sua pontualidade, acabam mascarando a contradição do movimento capitalista. A luta ecológica abrange uma diversidade de ações que são adotadas por seus grupos. Por exemplo, a ecologia ambiental, que toma como foco o meio ambiente. Outro caminho é a ecologia social. Este é pautado no ser humano, na sociedade e sua interação com a natureza, visando que as agressões feitas para o homem têm grande impacto no meio ambiente. A ecologia ambiental, por outro lado, busca descaracterizar a ideia de posse do homem sobre a natureza. A terra não é do homem, o homem que é da terra. Nesta concepção, não somente as sociedades que destroem o meio ambiente, e sim os ideais antropocêntricos que estão na nossa mente. Portanto, o objetivo é alterar a mentalidade para que ocorra uma nova interação do homem com a natureza. As grandes empresas dificilmente perdem seu espaço no mercado. Elas se reinventam em propósitos de marketing e nunca saem das prateleiras. As indústrias alimentícias são as principais causadoras de desmatamento em larga escala. Elas utilizam o espaço para a monocultura de soja, que rende diversos subprodutos e malefícios. A soja no nosso país é a principal mercadoria de valor.
para tudo utilizamos a soja ou o trigo. E o que isso causa ao meio ambiente, às economias locais e à sociedade? O desmatamento causa uma grande perda da biodiversidade local e perdemos milhares de espécies de plantas que com um pouquinho mais de estudo talvez estaria, acrescentando no nosso modo de viver aqui na Terra. A grande perca ecológica, que a gente tem nesse meio, a gente também perde diversos talentos de pessoas que acabam migrando das áreas rurais para as áreas urbanas, superlotando cada vez mais os centros urbanos, através de emprego nessas grandes indústrias, produzindo um trabalho repetitivo, quase sem retorno nenhum pessoal, a não ser o dinheiro. As grandes empresas, elas também contribuem, para as doenças crônicas que estão surgindo aí ao longo das gerações. Elas enchem de agrotóxico as nossas comidas, elas enchem de conservante para que chegue intacto nas nossas prateleiras, para que a gente compre esse produto e leve para casa sem nenhum dano, E isso tudo envolve uma grande teia. Eu acho muito difícil da gente conseguir desmantelar, mas que eu acho que é necessário a gente cada vez mais tentar, porque só perde quem desiste, Porque eu acho que é o nosso papel como compradores conscientes, como pessoas inteligentes, comprar de agricultores locais, comprar de pessoas que realmente produzem o seu, e não comprar dessas grandes empresas que promovem esse suicídio, esse genocídio ambiental praticamente, Falando agora um pouco sobre a moda sustentável. O movimento da moda sustentável ganhou força por causa dos dados absurdos da indústria têxtil. No Brasil, estima-se que cerca de 175 mil toneladas de resíduos têxteis sejam descartados anualmente. Destes resíduos, apenas 20% são reutilizados ou reciclados. E não é só no Brasil. O mundo inteiro apresenta péssimos índices quando se trata desse tipo de resíduo. Segundo a Fundação Britânica de Ellen MacArthur, a cada segundo que passa, um caminhão cheio de sobras de tecido é descartado em aterros ou até mesmo incinerado. Por ano, 1,2 bilhões de toneladas de gases são emitidos na atmosfera e 500 bilhões de dólares são desperdiçados. A moda sustentável é baseada na preservação do meio ambiente em todas as suas etapas de produção, buscando, por exemplo, reduzir a quantidade de poluentes usados na sua fabricação e minimizando a retirada de matérias-primas da natureza. Existem inúmeras maneiras pelas quais a moda pode ser sustentável, mas é importante sempre levar em consideração os aspectos sociais, econômicos e ambientais. O uso eficiente dos recursos hídricos, de corantes naturais, estabelecer um tratamento adequado dos seus efluentes e evitar o desperdício de tecido, assim como garantir um bom ambiente de trabalho para seus funcionários, fazem parte da moda sustentável. Como também não produzir em massa peças de baixa qualidade. Os consumidores também possuem um papel extremamente importante, não só ao optar por peças de roupas produzidas de modo sustentável, mas também consumindo menos, comprando roupas duráveis, comprando de brechós, doar e customizar suas peças velhas. Pela primeira vez no cenário brasileiro foi implementada a Lei da Compostagem 10.501/2019. Tem como objetivo desviar a fração orgânica do nosso lixo do aterro sanitário aqui em Florianópolis, que anualmente é gasto 30 milhões com esse contrato para que o nosso lixo seja para um aterro praticamente ser enterrado, A gente paga para enterrar lixo. Eu acho isso um absurdo, porém foi necessário por muitos anos, mas agora, com a evolução tecnológica, a evolução de consciência ambiental, acho que é necessário a gente começar a implementar essas novas políticas. Acho muito interessante. E também com os avanços de pesquisas, a gente consegue hoje em dia ter uma composteira dentro de casa, Produzir o nosso próprio adubo, cuidar do nosso próprio resíduo orgânico, que tem tantas propriedades, tantos nutrientes, e a gente acaba simplesmente não dando o seu devido valor. Em Florianópolis o gasto é de 30 milhões. Eu fico imaginando quão grande é o gasto em regiões metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro. Essa lei, ela visa começar a conscientizar a população da consciência com o nosso resíduo orgânico. Ela também visa uma coleta para orgânicos, que comece a ter composteiras comunitárias dentro de bairros, que a gente possa mandar o nosso lixo para lá.
e que a gente possa retornar com um adubo para a gente plantar nossas próprias plantinhas. E esse é um ciclo completamente saudável e consciente. Eu acho que essa lei veio para mudar as coisas. Eu acho que muito legal quando a gente começa a ter consciência do nosso próprio resíduo. Mesmo não recebendo a devida importância, o movimento ambientalista já fez algumas conquistas importantes. A Declaração de Estocolmo é uma delas. Ela foi feita em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Durante essa conferência, foi discutido pela primeira vez na história a degradação do meio ambiente provocado pelo crescimento econômico como um problema global. E foi a partir daí que os países começaram a criar seus órgãos e leis ambientais. O relatório de Brundtland, da Assembleia Geral da ONU de 1973, também entra para essa lista. Durante a Assembleia, analisaram problemas ambientais globais e apontaram soluções. Publicado 4 anos depois, em 1987, o relatório popularmente conhecido como Nosso Futuro Comum trouxe pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável e chocou o mundo. Além desses importantes acontecimentos que deram força para o movimento, houveram outras ações que o expandiram. São as leis, institutos, órgãos e ONGs. Algumas das ONGs mais conhecidas mundialmente são Greenpeace, World Wide Fund for Nature e United Nations Environment Program. Em 1985, foi criado o Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de estruturar uma política do meio ambiente no Brasil. Mais tarde, criaram seus institutos, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis e também o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As leis também ajudam a conscientizar a sociedade. O Brasil é referência mundial nas leis de conservação do meio ambiente, mas falhamos em colocá-las em prática. Algumas das mais importantes são a Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional dos Recursos Hídricos e Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Faz uma grande diferença quando a gente vê uma pessoa famosa apoiando uma causa, porque há muita gente querendo escutar elas, então elas conseguem influenciar muita gente. No movimento ambientalista, grandes nomes que estão do lado do meio ambiente são Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio, Paul David Wilson e Marina Silva. Mas é preciso ter coragem para ser um ativista ambiental, porque eles correm um certo perigo. O movimento ecológico, como qualquer outro novo movimento social, é contra o sistema capitalista. E quando se trata de lucro, são capazes de até matar. Dorothy Stein foi uma ativista ambiental que dedicou sua vida inteira à proteção da Amazônia. Ela falava abertamente sobre a degradação da floresta causada pela indústria pecuária. E então, no ano de 2005, enquanto ela estava voltando para casa de noite, ela foi brutalmente assassinada por um mercenário dessa indústria. Infelizmente, o Brasil é um dos países onde mais ocorrem assassinatos contra ativistas ambientais. Nos últimos 20 anos, foram mais de 1.100 mortos. Vamos assistir agora um pedaço do documentário Cowspiracy, onde o entrevistador Kip Anderson pergunta a Leila Salazar Lopes por que muitas ONGs não falam sobre o impacto da pecuária. And I think you brought up some really good points about why isn't anybody doing anything about this? And I think in Brazil in particular, I think when we look at what happened after the Forest Code was passed, and people who were standing up against the lobbyists and the interests, the special interests, the cattle industry, the agribusiness industry, what was happening to them? A lot of people who were speaking out got killed. And if you look at, say Carlos, you look at Claudio, there's people who are putting themselves out there and saying, cattle ranching, is destroying the Amazon. A lot of those people were really putting themselves out there. And look at Dorothy Stein, the nun who lived out in Pará, who was killed. A lot of people will speak up. A lot of people just keep their mouths shut because they don't want to be the next one with the bullet to their head. Os ambientalistas podem atuar em diversas áreas, e determinados grupos podem defender uma ideia que foi lançada. Agora eu vou citar algumas campanhas dentro do movimento ambientalista que estão em alta no momento. Segunda Sem Carne. A campanha Segunda Sem Carne tem como objetivo conscientizar as pessoas os impactos que a alimentação de origem animal pode fazer à saúde humana, à sociedade, os animais e o planeta Terra, convidando as pessoas a substituir a proteína de origem animal pela de origem vegetal pelo menos uma vez por semana. A campanha existe em mais de 40 países, como Estados Unidos e Reino Unido.
onde é encabeçada pelo ex-Beatle Paul McCartney e apoiada por inúmeros líderes internacionais. A campanha foi lançada no Brasil em 2009 e hoje conta com o apoio de governos, personalidades e empresas. Julho Sem Plástico. Desde 2011, julho é conhecido como o mês sem plástico. O objetivo dessa campanha é um desafio onde você precisa ficar um mês reduzindo ao máximo ou sem consumir nada que tenha plástico. O movimento foi iniciado e inventado pela organização Plastic Free July e chegou no Brasil há 2 anos atrás, em 2018. Salve a Amazônia! O Greenpeace Brasil está há mais de 20 anos lutando pela Amazônia. Defenderam projetos de lei que proibiram o desmatamento. Mais de 1 milhão de brasileiros assinaram o abaixo-assinado que pede pelo desmatamento zero, que foi entregue ao Congresso Nacional. A campanha pede a união de todo mundo para conservar a Amazônia que está em perigo, em alto risco de desmatamento. Sem a Amazônia, o mundo inteiro sofreria intensas mudanças climáticas e viveria um caos. Essas campanhas citadas só são algumas das inúmeras que existem, como o uso das ecobags, a não utilização dos canudos de plástico e sim dos reutilizáveis e a proteção dos corais no mundo inteiro. Para proteger a natureza, campanha é o que não falta. O meio ambiente é o campo de relações entre o sistema natureza e o sistema sociedade. Essas relações são inseparáveis, até porque o ser humano pertence a ambos sistemas, mas também retratam a forma que a sociedade utiliza a natureza para seu próprio desenvolvimento. O movimento ecológico visa continuar com o desenvolvimento social, mas com menos impacto na natureza. Ou seja, eles querem diminuir o impacto ambiental, mas sem atrapalhar o desenvolvimento social. Eles querem que os dois andem juntos, como uma igualdade entre os dois sistemas, natureza e sociedade. E aí que entra o conceito de desenvolvimento sustentável novamente. Eles querem encontrar o equilíbrio entre os 3 pilares: economia, sociedade e meio ambiente. Muitos dos novos movimentos sociais têm como objetivo principal acabar com preconceitos, ou seja, mudar a forma que as pessoas pensam. Isso também é um objetivo do movimento ecológico, mas ele está muito mais relacionado à mudança de hábitos. De modo geral, pessoas se sentem desconfortáveis e descontentes quando se sentem obrigadas a trocar de hábitos, especialmente sustentáveis, por eles serem um pouco mais trabalhosos que os hábitos comuns. Mudar a sua forma de pensar também tem suas dificuldades, mas não tem essa barreira que a troca de hábitos tem.